Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer o seminário de web sobre conta transferência e os seus usos. Eu tenho o objetivo de passar algumas ideias acerca deste assunto em algumas escolas. Eu vou passar por Freud, por Klein, por Winnicott, falar um pouco da Betty Joseph e falar um pouco do Bill. Tá? Muito mais do que fazer uma explanação formal sobre o tema, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões em relação a isto. Então, vamos lá para o webinário Contra Transferências e seus usos. Eu sou Alex Claps, eu sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein, autor do livro A Pobreza do Analista e Outros Trabalhos, 97-2015, e organizador da coleção Transformações em Variâncias, atualmente no 6º volume. Esse ano, até dezembro, até final de novembro, a gente tem mais um volume. Eu atendo em consultório particular, adultos, adolescentes, individual e casais, e, em função da pandemia, somente online. Sem mais delongas, vamos para o tema contra-transferência. Bom, o Freud, ele vai definir a contra-transferência como uma transferência do analista. E a época que ele vai falar um pouco sobre a contra-transferência como a transferência do analista, Freud entendia como a transferência como uma resistência ao tratamento. Portanto, a contra-transferência seria uma resistência por parte do analista ao tratamento. Apesar do Freud ele variar um pouco a visão que ele tinha sobre transferência ao longo da obra, a gente já viu isso em outros seminários de web, vocês podem acompanhar pelo canal, a visão dele sobre contra-transferência não mudou muito ao longo do tempo. É sempre uma noção de resistência ao tratamento. Um outro fator importante é que, em Freud, a contra-transferência é fruto, ou seria fruto, de uma falta de análise por parte do analista. Um pouco mais para a década de 20 do século passado, Freud vai fazer uma recomendação que os analistas, a cada 5 anos, deveriam se submeter a uma nova análise, mas ele reconhece, através do conceito da castração, umbigo do sonho, ele é algo que ele percebe na clínica, sempre há algo não analisado e não analisável em uma pessoa. Portanto, a contra-transferência é algo nomeado como resistência ao analista, fruto das suas neuroses, e que, em algum momento, precisa sempre ser trabalhado ao longo da vida do analista, mas que também tem um limite este trabalho. Tá? Então, essa é uma primeira aproximação que a gente tem da noção de contra-transferência. Contra, eu fiz aqui uma brincadeira com contra e transferência como sendo os dois elementos de resistência ao tratamento. Tá? Então, eu acho que é uma primeira aproximação. Quando a gente vai para Melanie Klein, especificamente Melanie Klein, pessoalmente, ela nunca mudou de opinião em relação à questão da contra-transferência, como vista por Freud. Essa é uma opinião pessoal da Melanie Klein. A questão toda é que, quando a gente analisa a obra da Klein, ela é uma autora que, diferente, para mim, um pouco de Freud, ela usa muito da sua sensibilidade clínica para trabalhar. Como o trabalho dela com crianças inicia com crianças, e não se pode contar muito com livre associação quando a gente fala de crianças, e mais com brincar, implica que o analista ele precisa ter muita sensibilidade e intuição no seu trabalho. Isso vai ser uma marca da Melanie Klein. Quando a gente lê
Dick, quando a gente lê Erna, a gente percebe uma extrema sensibilidade, o caso Richard, que na narrativa de análise de uma criança, uma extrema sensibilidade da Melanie Klein, utilizando os seus sentimentos para captar o que estaria acontecendo dentro do consultório. Uma de suas, até então, discípulas, que é a Paula Hyman, ela vai dizer o seguinte: olha, contra-transferência é tudo aquilo que o analista sente pelo seu paciente. Tudo aquilo que o analista sente pelo seu paciente. Segundo Freud, isso seria uma resistência ao tratamento, mas, no caso de Paula Hyman, ela diz, isso pode ser, de alguma forma, um instrumento de trabalho. Melanie Klein nunca concordou muito com essa noção, apesar dela trabalhar efetivamente com esta noção, mas ela em si não comprava muito isso. Eu lembro de uma supervisão que ela estava dando, e um dos seus supervisionandos chega e diz, eu sinto alguma coisa pelo paciente quando ela pega e retruca. Esse é um problema da sua análise. Esse é um problema seu. Então, tem aqui abre-se ali uma divergência no mundo kleiniano entre a própria visão da Melanie Klein, teórica, uma prática que ela utilizaria, e a visão da Paula Hyman. Esta visão do uso da contratransferência, ela ganha primeiro plano no mundo kleiniano, e às vezes poucas pessoas esquecem que Melanie Klein era contra este uso, né? E, apesar dela intuitivamente utilizar bastante, mas ela era contra este uso. Mas isso ganha uma larga escala dentro do mundo kleiniano, e eu vou retomar daqui a pouquinho com a Betty Joseph. Tá? Então, a gente tem o Freud e Klein meio que concordando com a visão de resistencial da contratransferência, mas já no flanco kleiniano, a gente abre a possibilidade do uso instrumental da contratransferência, não como resistência, mas como uma possibilidade de usar isso clinicamente. Tá? Isso vai ser muito comum nos autores pós-kleinianos. Se em Freud a noção de contratransferência é sempre resistencial, e aqui em Melanie Klein ela ganha uma visão instrumental, cresce exponencialmente a importância da análise do analista. É assim, absurdo a necessidade, a partir do modelo kleiniano, eu estou chamando agora de pós-kleiniano, da análise do analista. Como se ele, né, sem este guia poderoso da análise do analista, como que avaliar se aquele sentimento ele foi provocado pelo paciente ou ele é meu? Né? Ou ainda que sejam as duas coisas, como instrumentalizá-lo? Então, tem um certo paradigma, tem um certo paradoxo dentro do uso dessa concepção da contratransferência de forma instrumental. A Paula Hyman, eu acho que faltou talvez aqui um pequeno detalhe, é tudo aquilo que o paciente provoca de sentimentos em mim. Né? Acaba tendo essas duas visões, que é o que eu sinto, e o que eu sinto é provocado pelo paciente. E esta diferença dos meus sentimentos, portanto, é um instrumento de análise. Então, aqui a gente começa a entrar no terreno pantanoso, um pouco mais do que Freud, da análise do analista. Quando a gente vai para Winnicott, isso não é um depreendimento exato da obra do Winnicott, é uma interpretação minha acerca de toda a obra do Winnicott, principalmente do movimento winnicottiano, é a noção de que o consultório, o setting, ele visa fornecer um ambiente para que o paciente possa desenvolver
aquelas facetas da sua personalidade que não puderam ser desenvolvidos durante a sua vida. Então, isto é uma das formas de se aproximar de uma visão um pouco geral de como o movimento, vou falar mais pelo movimento winnicottiano do que do Winnicott, entende o trabalho analítico. Qual é o problema aqui? E qual é a questão aqui? A questão é que cabe ao analista tal função. Ele precisa fornecer isto ao paciente. O que gera no analista uma pressão, eu diria, um dever de fornecer isso ao paciente. E muitas vezes este dever eu encaro como algo contratransferencial. Ali no consultório se busca um objetivo específico e cabe ao analista isso. Então, é quase como se eu estivesse aqui falando para vocês de um superego analítico atuando a todo momento para esse analista, né? Você tem que fornecer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Tanto a visão teórica quanto o próprio analista se colocam num lugar onde a possibilidade de contratransferência é muito grande, inclusive, obviamente, pelo termo transferência. Contratransferência sem perceber. Porque transferência é aquilo que eu não percebo. Por definição, é aquilo que eu não percebo. E também esse é um outro aspecto entre Freud e os pós-kleinianos, né? Porque em Freud, contratransferência é algo que eu não percebo em mim, analista. Em Klein, é aquilo que eu não percebo em mim, analista, para a própria Klein. E para os pós-kleinianos, é aquele sentimento despertado pelo paciente em mim que eu percebo. Então, isso também muda tudo, em termos de uma visão do que seria contratransferência. O que eu estou apontando aqui no caso do Winnicott é um dever de ofício, por definição de setting e de escola psicanalítica, vamos dizer assim, mas que gera uma contratransferência que não é percebida. Né? Deste dever que um analista teria ali no setting. Tá? Um pouco mais adiante, já na década de 80, a gente vai ter os desenvolvimentos da Betty Joseph, que vai pegar um termo, que na verdade é de um artigo da Melanie Klein, quando ela vai falar da situação total, transferencial e contratransferencial. Ela vai instrumentalizar isso de alguma forma e vai chamar isso de situação total na análise. A relação entre transferência e contratransferência no consultório. Obviamente, você só pode instrumentalizar isto não na noção de contratransferência daquele sentimento que eu desconheço, para a noção de contratransferência que eu conheço, dos sentimentos que eu conheço em relação ao paciente. E ela diz que este interjogo, né, é passível de ser instrumentalizado para análise. São artigos muito interessantes, muito instigantes, mas que, no final, para mim, colocam sempre uma questão da análise do analista. Esta questão, quando a gente trabalha com a noção de contratransferência, né, como aquilo que o paciente desperta em mim e eu vou instrumentalizar, sempre fica no fio de navalha, onde seria uma contratransferência freudiana, clássica, e essa noção que o paciente desperta alguns sentimentos em mim. Então, isso fica num fio de navalha o tempo todo. No caso específico da Betty Joseph, para mim, ela é uma espetacular analista, no sentido de que ela tinha uma noção muito boa do que acontecia no consultório, aparentemente muito bem analisada, e, portanto, conseguia instrumentalizar isso de uma forma, na minha opinião, muito válida. O grande problema, nesse sentido, é quando se tenta, de alguma forma, usar a mesma técnica, sem a mesma experiência, sem a mesma análise que ela tinha, sem a mesma genialidade, e aí, pela minha experiência clínica, isso beira quase um desastre. Porque você
de uma forma muito fácil, cai né, começa a operar da forma como Freud previu a contratransferência, ou seja, como uma resistência ao tratamento. Não mais como algo que está ali na situação normal do consultório, mas puramente do analista. Uma transferência específica do analista. Então, aqui a gente tem um risco muito grande para mim no uso da técnica proposta pela Betty Joseph. Não estou dizendo que em si ela é ruim, o que eu estou dizendo é que eu acho difícil instrumentalizar isso de uma forma mais geral. O risco me parece ser muito grande, pela minha experiência. Como eu falei no início desse webinar, eu ia sempre falar das minhas impressões em relação a estes pontos. Aí a gente vem Bion. E Bion ele vai nos propor um trabalho sem desejo, sem memória, sem dados sensíveis e sem desejo de compreensão. Me parece que quando o Bion ele elenca esse estado mental do analista, é quase como ele, para mim, estivesse fazendo um diagnóstico das possíveis contratransferências do analista. Quando ele diz desejo, me vem muito a noção, por exemplo, que eu desejaria que o paciente tivesse tal vida ou qual vida, ou ainda que o paciente fosse alguma coisa diferente do que ele é. O que nos faz caminhar para um segundo tópico aqui, que é o sem memória, que muitas vezes ele é mal compreendido, mal entendido. Ele tem várias facetas aqui. A primeira delas é que a memória é o desejo olhando para trás. Memória é o desejo olhando para trás. Se a gente pensar, quando nós falamos do nosso passado, nós escolhemos o que nós vamos falar, o que nós vamos lembrar. Esta escolha em si é a atuação de um desejo. Então, quando eu escolho o que eu vou utilizar de outras sessões de um paciente, e tem um critério por trás, e esse critério muitas vezes é a realização de um desejo. Uma outra faceta da memória, ela é mais sutil, porque ela tem que ver com a seguinte situação, com a seguinte noção básica de psicanálise, de que o que é o inconsciente. Isso foi tema de um outro seminário de web. Para Bion, o inconsciente é incognoscível, ilimitado e desconhecido. Só que isso gera, no analista, emoções muito fortes, resistências muito fortes. E a melhor forma de resolver isso é com compreensão. Então, Bion vai dizer que a memória, né, numa certa faceta, é usar a teoria psicanalítica para a sua memória da teoria psicanalítica, ou seja, aquilo que está guardado sobre teoria psicanalítica, para, de alguma forma, entender o que está acontecendo. É uma forma muito sutil, e aí, sem memória e sem desejo de compreensão, eles se combinam, porque quando este caminho no desconhecido ele se torna insuportável ao analista, é muito fácil recorrer à memória da teoria. Essa é uma outra faceta da memória. Sem os dados sensíveis, Bion nos chama atenção para uma, digamos, ou descoberta ou invenção freudiana, isso seria tema de ser descoberta ou invenção para um outro dia, de que aquilo que efetivamente o paciente fala não é material da psicanálise. Seria a diferença entre conteúdo manifesto e conteúdo latente em Freud. O conteúdo manifesto não é um problema da psicanálise, não é disso que ela... e sim do conteúdo latente. Se a gente usar a epistemologia freudiana, isso já é muito claro, desde a interpretação dos sonhos,
que o conteúdo manifesto não nos interessa, e sim o latente. Portanto, nós não temos dados sensíveis para trabalhar. Né? Porque o dado sensível, aquilo que eu ouço, é conteúdo manifesto. Então, a gente sempre caminha sem dados sensíveis. Porque uma vez que aquilo se transformou, qualquer coisa se transformou em conteúdo manifesto, virou conteúdo manifesto e, portanto, não nos interessa. Isso causa um problema muito grande quanto à transferência, que é justamente trabalhar com conteúdo manifesto. Isso é extremamente comum. E isso é extremamente contratransferencial, porque é muito mais seguro e fácil se lançar acerca do conteúdo manifesto. Então, esse é um outro ponto que o Bion ele aponta em relação à contratransferência. Um outro ponto também para mim em relação à questão dos dados sensíveis é a questão da intuição. Preciso intuir aquilo que está para além da fala do paciente e, a partir daí, instrumentalizá-la e trabalhar com ela. E isso é um treinamento muito difícil, muito árduo. E por ser difícil e árduo, é mais fácil você trabalhar com o conteúdo manifesto. Então, esta questão toda faz com que o Bion ele vá delineando esses 4 pilares do que ele considera as origens de uma contratransferência. O Bion não deu este nome, eu que estou utilizando isso. Sem desejo de compreensão implica a possibilidade de caminhar na análise sem precisar sobressignificar aquilo que está acontecendo. A gente já viu isso aqui nesses seminários de web, quando eu falei da Dora, quando eu falei do Homem dos Ratos, quando eu falei do Homem dos Lobos, entre outros, isso também é muito comum hoje, o quanto se deseja rapidamente significar aquilo que está diante de mim. Isso traz paz para o analista. Né? O analista, quando ele se depara com aquilo que ele não sabe, é muito angustiante. O problema é que o conceito de inconsciente é justamente desconhecido, infinito e incognoscível. Então, ele sempre está diante da angústia do não saber. E o desejo de compreensão faz com que ele rapidamente sature esse campo e transforme num campo de saber. O que causa aí uma série de problemas, que é o que a gente viu, por exemplo, nesses 3 seminários de web. E é o que eu venho falando e apontando aqui faz 2, 3 anos. Né? Então, a gente tem aí em Bion, ele vai delineando um campo bem mais abstrato que os demais, eu diria aí o bem mais, não sei se o termo é profundo, eu diria mais exato, do tema da contratransferência. Né? Ou seja, falhas técnicas do analista. Não mais a transferência do analista, não mais o que eu sinto, não mais o que eu deveria fazer, em termos de satisfazer alguma questão do paciente, não, mas falhas técnicas. E aí, quando a gente olha pelo vértice das falhas técnicas, começam a aparecer uma série de fatores, sem desejo, sem memória, sem dados sensíveis, sem desejo de compreensão, que sim levam, muitas vezes, à análise do analista. E algumas vezes a falha técnica do analista. E algumas vezes o completo despreparo de manejo técnico do analista. Uma coisa é completamente... A pessoa não sabe fazer, outra coisa ela sabe manejar a ferramenta, mas ela maneja mal. Ou seja, são várias as possibilidades que poderiam levar a desejo e memória, querer trabalhar com dado sensível e querer ter desejo de compreensão. A gente faz 2 campos, um campo para trabalho e um campo que não seria o campo certo de trabalhar, que é desejo, memória, dados sensíveis e desejo de compreensão, e aquele trabalho sem desejo, sem memória, sem dados sensíveis, sem desejo de compreensão,
os dois vibrando e a gente no meio, tentando sempre fazer o melhor com aquilo que a gente consegue. Muito obrigado, um abraço. E se você gostou desse vídeo, não deixe de assinar o canal e ativar